a nossa alguma coisa de hoje? Na verdade, são duas. Uma bengala e uma viagem para São Paulo. E aí, qual é a nossa alguma coisa de hoje? Olá, amigos do inglês. Gente, professor é assim, professor ensina e recapitula. Você acha que você tem dificuldade para inglês? Repita comigo. Eu tinha dificuldade para inglês. Inglês com alguma coisa. Olá, amigos do inglês. Professor José Luiz novamente com vocês aqui. Disse no início desse vídeo que alguma coisa que nós temos hoje, na verdade, são duas. Uma bengala e uma viagem para São Paulo. Vamos dar uma olhada nesses dois verbos aqui, verbo to be e verbo to go. Verbo to be, eu quero que vocês associem a essa metáfora de movimento. Verbo to be é um verbo ágil, flexível. E o verbo go, eu quero que vocês associem a essa ideia de um senhor caminhando com certa dificuldade e ele precisa de um auxiliar, ele precisa de uma bengala. Vamos dar uma olhada nessas duas sentenças na afirmativa aqui. Primeira, she was in São Paulo yesterday e she went to São Paulo yesterday. Meu amigo, se eu te pergunto, elas significam a mesma coisa? O que você me diz? Sim, elas têm a mesma ideia. She was in São Paulo, she went to São Paulo yesterday. Fácil, tranquilo, né? Disse para vocês, recapitulando, que eu gostaria que vocês fixassem a ideia do be como uma coisa flexível. Flexível justamente porque quando nós transformamos a sentença na afirmativa para interrogativa, o was passa para frente do pronome, não é verdade? Isso acontece com o verbo to go? Infelizmente, não. Por isso, eu lancei mão da metáfora do senhor com a bengala, para que vocês entendam que o verbo go, no passado, ele não simplesmente vai para frente do she. Usa essa metáfora da coisa pesada, da coisa que precisa de um auxiliar. Então, o verbo go necessita de um auxiliar, ele manda um auxiliar dele para frente do pronome para fazer o serviço para ele. Então, como é que fica? De she went, a gente transforma em did she go. She was transforma em was she. Então aqui é tranquilo, imediato, só troca, mas aqui não, aqui eu preciso de um auxiliar. E aí, de posse agora das duas perguntas, eu digo pra você, se eu pergunto did she go to São Paulo yesterday ou was she in São Paulo yesterday, essas perguntas significariam, portanto, a mesma coisa? Sim, mas aí que eu digo pra vocês, quando eu faço essas duas perguntas para aluno, primeiro eu pergunto did she go to São Paulo yesterday? O aluno normalmente ele responde yes she did ou no she didn't. Vamos supor, ele responde yes, she did. Em seguida, para testar esse aluno, eu pergunto para ele, was she in São Paulo yesterday? Esse aluno simplesmente trava, como se as duas perguntas representassem dois mundos completamente diferentes. E não é por aí. Então, eu lancei mão da segunda alguma coisa de hoje, que eu disse para vocês é uma viagem para São Paulo, para que a gente possa entender de vez esse enrosco, para que nunca mais você tenha problema ao responder a segunda pergunta, was she in São Paulo yesterday? Entendendo o quê? Que no caso, as duas sentenças, as duas perguntas significam a mesma coisa, guardando-se as devidas proporções. Por quê? O verbo to go, pensa assim, ele representa o quê? Representa o movimento. Se eu saio de um ponto A e chego a um ponto B, eu já não estou mais na mesma posição. O verbo be, em várias situações no inglês, ele não representa movimento, ele representa uma coisa estática, ele fala de posição. Nesse nosso contexto, logicamente, existem outras situações em que o verbo to be é utilizado também, que não se fala de posição. Mas nesse caso, se eu estava em Cruzeiro e se eu fui para São Paulo, depois desse movimento, eu estava num outro local, ou seja, São Paulo, certo? Então, quando eu falo she was in São Paulo, isso é uma consequência de que ação? Da ação do verbo. She went to São Paulo. Então, se estar em São Paulo é uma consequência do movimento, tanto faz eu perguntar para você did she go to São Paulo yesterday? Ou was she in São Paulo yesterday? Basicamente eu estou perguntando da mesma coisa, só que na primeira pergunta did she go, eu estou perguntando se o movimento foi feito. E na segunda pergunta, was she in São Paulo? Eu estou perguntando se ela estava então, portanto, numa nova posição. Então, as duas perguntas, elas simbolizam exatamente a mesma coisa. Quando eu faço uma pergunta com did, verbo to go, ou quando faço a pergunta usando o verbo to be, eu quero basicamente perguntar a mesma coisa. Só que, utilizando did, eu estou usando o contexto de movimento e perguntando com was,
voz, eu estou usando o contexto de posição fixa como consequência do movimento. Deu para entender? Se você gostou desse vídeo, coloque seus comentários, tá? Críticas e elogios, você pode colocar aí embaixo. Gostando desse vídeo, você faz o trio. Você curte, se inscreve no nosso canal e toca no sininho para você receber notificações a respeito de novos vídeos. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.